dia é sobre um tema que tem dado pauta nos jornais de todo o Brasil há pelo menos 2 anos, a famosa e temida delação premiada. Quem vai falar sobre o tema é Gustavo Badaró e o professor Rogério Sanches abre o painel. Bom, então, sem maiores delongas, nós vamos começar com a primeira palestra, professor Gustavo Badaró. Eu resumo a apresentação ao professor Gustavo Badaró do jeito que um aluno colocou nas redes sociais hoje, dizendo que não ia perder de modo algum a sua palestra. Dizendo o seguinte: não vou perder porque trata-se do maior processualista penal da atualidade. Eu acho que essa apresentação do aluno resume tudo, merecedor e muito mais dos adjetivos que os alunos colocam. Professor Gustavo, fique à vontade, a palestra é sua. Bom, muito obrigado, Rogério. Eu prefiro falar de pé, se não houver problema. Acho que é hábito de professor. Agradeço ao Rogério. Fico de pé para os senhores verem que a referência ao maior processualista do Brasil, ela está equivocada, certamente não seria do ponto de vista acadêmico, que não é da minha estatura. Parabenizo ao Renato pelo evento, ao Cers, e vou falar com vocês hoje. Gostaria de cumprimentar os colegas que estão aqui presentes, os telespectadores à distância, falar sobre delação premiada. Acho que num congresso o objetivo da nossa fala não pode ser mais do mesmo. Não pode ser expor como se fala numa aula sobre um determinado tema. Eu gosto demais e acho que vocês esperam mais. Portanto, o meu objetivo hoje é trazer algumas inquietações sobre esse novo instituto. Que é novo instituto da forma que está sendo praticado agora. Né? Apenas um dado histórico, né? As ordenações filipinas, que são de 1603, já previam mecanismos equivalentes, sem o nome delação, né? E aplicada no Brasil foi, por exemplo, com base nesse instituto, né, que Joaquim Silvério dos Reis obteve benefícios da coroa e delatou Tiradentes. Mas nós vamos falar dessa nova delação. E minha proposta hoje é tentar mostrar que a delação não é apenas um novo instituto. E nem é só um pouco mais que um novo instituto, talvez um subsistema do nosso modelo processual. A delação, do jeito que ela vem sendo praticada, ela se insere como uma proposta de um novo modelo processual penal. E o que isso implica e o que isso altera o que nós estamos acostumados com o processo penal. Pois bem, para isso eu gostaria de gastar alguns minutos dizendo para vocês, pelo menos de forma muito simplificada, duas perspectivas de como se pode ver o processo penal. E não vou falar do que está todo mundo acostumado, de processo acusatório, processo inquisitório. Vou pensar de uma forma um pouco mais ampla, talvez um olhar mais externo do processo penal, e as diferenças entre dois modelos. Nós podemos pensar num modelo em que a ideia da punição para quem comete um delito, ela tem uma finalidade de resolução de conflitos sociais. E, portanto, nesse modelo, a punição, ela busca obter uma legitimação pela aceitação da sociedade daquela punição. Esses modelos, eles são modelos mais adequados a certos tipos de sociedade, né, em que tem, primeiro, como característica, uma certa simetria social, um certo equilíbrio de forças na sociedade, e que justamente por haver esse equilíbrio, ela procura, por si própria, pelos seus meios, resolver os seus conflitos. Essa ideia de resolução de conflitos, no caso um conflito de alta relevância social que leve à imposição de uma pena, funciona bem com esse tipo de modelo. Mas seria uma simplificação muito grosseira, por exemplo, afirmar que só por esse aspecto, vamos dizer assim, de uma sociedade simétrica, homogênea e que procura resolver os seus próprios problemas, só chamando a intervenção do Estado nos casos de última necessidade, que isto faria a delação ou mecanismos consensuais de aplicação da sanção penal ter sucesso.
há outros aspectos que devem ser relacionados. Essa ideia de um acordo entre o órgão de acusação e o acusado, ela também se insere, aqui digo basicamente do modelo americano, norte-americano, que é o modelo normalmente lembrado, num contexto de outros aspectos, né? O primeiro deles é que se nós pensarmos lá, por exemplo, em relação aos ministérios públicos estaduais, né, o procurador-geral ele é eleito. Ele é eleito, ele tem uma verba para gerir o seu gabinete e ele escolhe os advogados com os quais ele vai trabalhar. E, portanto, lá há uma legitimação em nome da própria sociedade para a realização desse acordo. Até porque, se esses acordos forem mal feitos, forem acordos mal realizados, no sentido de uma pena muito excessiva transacionada, ou uma pena muito branda aplicada através do acordo, como que isso é resolvido? Não se reelegendo aquele procurador. E, portanto, ele sabe que ele terá que exercer esse balanço, com muito mais discricionariedade do que tem o nosso Ministério Público, porque nós trabalhamos dentro de uma ótica diversa. Um outro modelo, que é o modelo em que nós estamos mais acostumados, é um modelo que trabalha basicamente com estruturas assimétricas. E toda vez que eu tenho uma estrutura assimétrica de sujeitos em posições de grande desigualdade, mecanismos consensuais tendem a não dar bons resultados, porque naturalmente eu terei alguém que tem muito mais poder negociando com quem tem pouco poder. E a nossa estrutura, ou pelo menos a forma de leitura do processo penal, e que hoje se pode dizer mais do que uma leitura da nossa Constituição, uma leitura de um processo justo, até num aspecto internacional, pelo que as cortes de direitos humanos leem das garantias processuais penais, pelo que os tribunais penais internacionais aplicam. O processo penal é um mecanismo que vai legitimar a atuação do poder de punir estatal. Não imagino uma sociedade sem crime, assim como também não imagino uma sociedade adequadamente protegida sem o direito penal. Respeito os abolicionistas, mas não me incluo entre um abolicionista. Acho que o direito penal deve ser mínimo, deve ser a última ratio, mas me parece utópico acreditar ou imaginar uma sociedade sem o direito penal. A sociedade necessita do direito penal. Quem comete crimes precisa ser punido. Isto, obviamente, não significa punir de qualquer jeito, de qualquer modo, nem buscar a punição a todo custo. Para isso, num modelo assimétrico, essa atuação normalmente é reservada ao Estado. E essa legitimação vem, ao meu sentir, de 3 fatores, basicamente 3 fatores. Um correto juízo sobre as questões de fato, estamos falando de matéria probatória, uma atividade probatória com vista à reconstrução histórica dos fatos, né, que se aproxime ao máximo de como aqueles fatos se passaram. Acho aqui, sim, a verdade é um fator de justiça, por mais que esteja na moda, num pós-modernismo, negar a verdade, afirmar que a verdade não existe. Isso é algo óbvio desde inícios do século passado. A ideia de que nós vamos trabalhar sempre com um conceito de elevados graus de probabilidade, ela é uma conquista da epistemologia moderna. Então, quando nós falamos em verdade, nós não estamos falando daquela verdade real, ontológica, com V maiúsculo, mas decidir com base em fatos equivocados leva a resultados injustos. Não basta, portanto, uma correta atividade heurística, de reconstrução dos fatos, de busca da verdade. O segundo elemento é uma correta atividade hermenêutica, ou seja, na aplicação da lei, na obtenção do sentido da norma a partir do texto da lei, é necessário que haja uma interpretação e, portanto, uma atividade hermenêutica adequada. O que hoje é muito mais difícil do que já foi outrora. Não é simples. Nós podemos pensar, bom, mas o direito penal trabalha com tipicidade. E se o direito penal trabalha com tipicidade estrita, é fácil, porque tudo está resolvido com base num prévio tipo penal. Hoje, a própria ideia de fontes do direito é uma ideia profundamente questionada. Nós estudamos
partir de um paradigma que é o zeniano de uma pirâmide com níveis hierárquicos de normas. Hoje, muitos autores dizem, pela própria interpenetração de diversas fontes, controles de convencionalidade, que o direito hoje se assemelha muito mais a uma rede com diversos pontos de autoridade interligados do que com uma estrutura piramidal. Portanto, além de uma correta atividade heurística que realize um adequado juízo de fato, nós temos que ter uma correta atividade hermenêutica, que realize um adequado juízo de interpretação e extração do sentido da norma. E, por último, como que isto deve ser aplicado, no nosso caso? Através do respeito a um instrumento legalmente estabelecido pelo legislador. Portanto, se nós tivermos um bom juízo de fato, um bom juízo de direito, respeitando o devido processo legal, nós chegaremos, pelo menos tendencialmente, a um resultado justo. Né? E aqui é importante destacar este último aspecto, porque no processo penal não vigora, não pode vigorar uma lógica de que os fins justificam os meios. A ideia do estabelecimento e do funcionamento de um instrumento adequado justamente para legitimar o resultado final, que é a imposição do poder de punir, mostra que os meios são tão relevantes quanto os fins. E é a exata observância dos meios um dos requisitos necessários para que o resultado seja um resultado justo e um resultado legítimo. Pois bem, esse é um modelo processual que é um modelo que nós poderíamos dizer, sem exceção, vigorava entre nós, pelo menos, com certeza, até o ano de 1995, quando, através da Lei 9.099, dos Juizados Especiais Criminais, para as infrações de menor potencial ofensivo, da suspensão condicional do processo, para as infrações de médio potencial ofensivo, introduziram mecanismos consensuais, através da transação e através da suspensão condicional do processo, que buscaram eliminar, ou pelo menos atenuar nesse subsistema, uma regra que até então era absoluta. Né? Sem revelar minha idade, antes disso, quando eu saí da faculdade, mas havia um princípio que os professores falavam como uma verdade inafastável. Não há pena sem um prévio processo. Com todas as falácias desse princípio. Carnelucci já mostrou que não há pena sem processo, mas que o processo prévio para se punir já é em si uma pena. Mas, enfim, a ideia é, eu não posso liberar a eficácia do poder punitivo estatal sem um prévio processo. Aliás, é isso que a nossa Constituição nos assegura. Ninguém será privado de sua liberdade, dos seus bens, sem um devido processo legal, deixando de lado prisões cautelares por necessidade cautelar. Então, esse era um modelo que veio sendo abrandado, mas timidamente, com alguma parcimônia. Bom, não vamos admitir penas privativas de liberdade fruto do consenso. Portanto, vamos transacionar com penas de multa e restritiva de direitos para as infrações de menor potencial ofensivo. E o que a transação representava? Justamente a eliminação do instrumento, processo. Eu saio de um acordo numa audiência preliminar e já vou para uma pena. Ao eliminar o instrumento, processo, se não elimino, pelo menos atenuo muito aqueles outros dois juízos necessários para que se realize justiça. Um correto juízo de fato e um correto juízo de direito. Mas qual era a lógica deste modelo? Eu vou, através dele, conseguir o quê? Pacificação. Ainda que, eventualmente, aquele não seja o resultado mais correto através da reconstrução histórica dos fatos, alguém poderia dizer, eu acho que eu sou inocente, mas eu vou ter que me submeter a um processo, várias audiências, a incerteza do resultado final. Bom, a proposta sua é essa, eu vou ter que ajudar um orfanato, ajudar uma instituição de caridade. Tudo bem, eu acho que eu não fiz nada, que eu sou inocente, mas aí eu vou perder minha primariedade? Não, você não perde a sua primariedade. Bom, então é isso. Ainda que eu me sinta inocente, é isso, eu aceito. Aquele problema social foi resolvido, ainda que se possa pensar ontologicamente aquela não era a situação, a decisão mais justa. Na suspensão condicional do processo, algo semelhante. Eu não elimino totalmente o processo porque eu tinha o oferecimento da denúncia, mas submeti aquela pessoa que aceita consensualmente aquelas condições, e aí condição é para nós, que estamos preocupados com as naturezas jurídicas dos institutos, para quem está lá cumprindo, tanto fala eu falar para ele, a sua prestação de serviço à comunidade é pena, né?
Não, a sua prestação de serviço à comunidade é uma condição da suspensão condicional do processo. É como, para nós é relevante falar, ó, fulano está preso em prisão cautelar ou ele está preso em prisão pena privativa de liberdade. Para quem está preso vai falar, tem grade, é apertado, superlotado, a comida é uma porcaria, eu sofro violência, você está aí discutindo a natureza jurídica. Para mim, é um inferno. Provisório ou definitivo, é um inferno. Então, o sistema começou a ser abrandado, mas não havia entre nós a possibilidade de imaginar este consenso substituindo o processo, correto juízo de fato e correta atividade de interpretação da lei, senão através do devido processo legal para penas privativas de liberdade. Pois bem, chegamos à chamada delação premiada. E aqui a própria terminologia do tema, a terminologia já causa alguma confusão no tema. Mais importante do que definições, é importante nós percebermos que nós podemos ter alguns conjuntos variados de situações, né, para que nós cheguemos pelo menos a um acordo, ainda que não terminológico, de percepção de situações diferentes. Eu posso ter um réu sozinho, que cometa um crime e confesse a prática delitiva. Alguém, crime de autoria única, reconhece a prática delitiva. Isso é o que nós sempre chamamos de confissão. Eu posso ter alguém que, suspeito ou acusado de um crime, nega a prática delitiva e simplesmente faz o quê? Atribui a prática delitiva a um outro réu. Isso é o que, em alguns sistemas, se denomina chamamento do corréu. É quando um réu chama uma outra pessoa, sem confessar, sem assumir a sua responsabilidade, ele atribui aquela responsabilidade a outra. Delação, nós sempre tivemos. O Supremo tem uma série de julgados sobre o valor da delação, requisitos para a delação ser aceita, muito antes dessa onda de delação premiada. O que é delação? Um crime praticado em concursos de agentes, seja um concurso necessário, como em organizações criminosas, por exemplo, seja crime de concurso eventual. Duas pessoas que resolvem praticar um roubo, duas ou mais pessoas que resolvem cometer uma sonegação fiscal. Neste caso, eu posso ter a situação que um desses investigados ou corréu confessa a sua prática delitiva e, além de confessar o que ele fez, atribui também a prática delitiva a uma outra pessoa. Isto é uma delação. Ele está delatando, ele está atribuindo, ele está imputando a prática de um fato a outrem e reconhecendo a sua própria culpa. Esta delação pode ser obtida com ou sem benefícios premiais. E toda vez que a esta delação eu agrego uma vantagem para quem delata, é o que na prática se convencionou chamar de delação premiada e que a Lei 12.850, eufemisticamente, chama de colaboração premiada. A palavra delação é uma palavra feia, é uma palavra que traz uma carga muito ruim, pelo simples fato de alguém ser delator. Então, este é um panorama das diversas situações. Esta delação, por outro lado, ela já existia mais recentemente entre nós em diversas leis. Na lei de drogas há uma previsão de uma delação premiada, na lei de lavagem de dinheiro há a previsão de delação premiada, na lei 8.137 de crimes contra a ordem tributária há a previsão de uma delação premiada. Estes mecanismos, contudo, até a Lei 12.850, nós poderíamos classificar como mecanismos de direito penal material, direito penal premial. Por quê? Porque as leis se limitavam a estabelecer qual o benefício penal, redução de pena, perdão, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quais os benefícios penais que quem praticava um crime e se enquadrava naquela situação, o que a lei basicamente exigia como sendo confessar a sua prática delitiva e revelar quem são os coautores de um delito. Antes da Lei 12.850, o primeiro instrumento que nós tivemos, que nós poderíamos denominar de um mecanismo geral de colaboração processual, talvez um pouco mais elaborado, foi a Lei de Proteção às Testemunhas e Réus Colaboradores, 9.807, que estabeleceu uma disciplina um pouco mais geral. Mas ainda assim era uma disciplina exclusivamente penal, de direito material.
Por que essa passagem é importante? Porque hoje nós temos, na verdade, me parece, dois grandes sistemas de delação premiada. Esse que eu mencionei até agora, que eram leis especiais, que previam sanções atenuadas, e a lei de proteção às testemunhas e réus colaboradores, que tratava isso para a generalidade dos crimes, e depois vem a lei 12.850. O que a lei 12.850 traz de novo, traz de diferente? Além de alguns aspectos específicos do próprio direito premial, direito material, ela pela primeira vez estabelece requisitos de uma disciplina procedimental, de processo penal das consequências da delação premiada. Então ela estabelece quem participa do acordo, como que se celebra o acordo, há uma fase de homologação do acordo, a possibilidade de suspensão do prazo para denúncia de determinadas pessoas, né? A obrigação do colaborador em dizer a verdade depois que ele aderir, a colaboração obrigatória de todas as vezes que ele fosse chamado ter que comparecer para prestar as suas informações. Então a lei, pela primeira vez, passou a ser uma lei de colaboração premiada sobre o duplo enfoque, penal, material e processual penal. Então, nesse sentido, se nós perguntarmos, melhorou com a lei 12.850? Eu diria que, sem dúvida, sim. Nós passamos a ter um marco legal muito mais amplo do que o que até então nós teríamos. Ah, a lei perfeita é a lei dos sonhos? Evidentemente que não. Toda lei sempre pode ser melhorada, toda lei pode ser aprimorada. Mas se os senhores me perguntarem, estávamos melhor com as leis anteriores do que com a lei 12.850? Não. A resposta é negativa. Ah, a lei 12.850 ainda tem lacunas, ainda tem pontos que precisam ser melhor esclarecidos? Sem dúvida que sim. Até porque a prática da delação premiada, que se seguiu logo após a lei 12.850, principalmente pela Lava Jato, mostrou uma série de situações até então não previstas. Parece coisa de aula aquilo que você fala, o legislador jamais poderia ou conseguiria prever todas as diversidades do caso concreto, mas é exatamente isso. E no caso da delação premiada, com a lei 12.850, nós tivemos um outro fenômeno interessante, que é um fenômeno que diz respeito à interpretação da lei. Porque normalmente as leis novas surgem, os autores, os professores, começam a comentar as leis, 1, 2, 3, 4, 5 correntes doutrinárias de como interpretar essa lei. Os problemas vão surgindo em primeiro grau, depois passam ao segundo grau através de apelações, já há uma certa filtragem daquelas correntes iniciais, eu fico na dúvida entre 2 ou 3 correntes, até que aquilo vai chegar no STJ depois de alguns anos, depois chega ao Supremo Tribunal Federal. Só que a Lava Jato nós tivemos um fenômeno interessante. Concomitantemente, a sua aplicação em primeiro grau e pelo Supremo Tribunal Federal. Porque como nós tínhamos investigados e acusados com foro por prerrogativa de função, o Supremo já foi chamado a se manifestar desde logo. Não foi um fenômeno que os problemas vieram se decantando em primeiro grau, certas correntes se estabelecendo e se solidificando, para depois o Supremo dar uma palavra final, quase como se todo mundo já esperasse. E por outro lado, as lacunas que a lei estabeleceu estão sendo supridas através de interpretações do Supremo Tribunal Federal de como aplicar esse instituto da colaboração processual. A lei deixa este mecanismo, sob o ponto de vista processual, com 3 fases muito claramente delimitadas. Uma fase de negociação do acordo, depois, estabelecido o acordo, uma segunda etapa de homologação desse acordo, e por fim, uma terceira etapa, depois de toda a instrução com a atuação do colaborador, em que aquele colaborador que foi denunciado, ou eventualmente não denunciado, por concessão de perdão judicial, ao final, na sentença, o juiz aprecia em que medida o colaborador atingiu aqueles escopos que estão no artigo 4º da lei, e, em maior ou menor grau, aplica os benefícios que a lei estabelece ao colaborador. Então, a lei diz, são objetivos da delação que se atinjam um ou mais desses aspectos. 4 gerais, que é a pessoa identificar quem são os demais coautores e as práticas delitivas, que é a pessoa revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, que é a pessoa colaborar para que cesse aquela prática
de atuação da organização criminosa. E, por último, que ela ajude na recuperação total ou parcial do produto do crime. Há um quinto aspecto, que seria possibilitar a recuperação com vida da vítima, que é algo muito específico para extorsão mediante sequestro, ou talvez uma prática de terrorismo ou algo semelhante, mas que é muito pouco aplicável. Esses são objetivos com os quais eu me comprometo na primeira fase e que depois o juiz verifica ao final da terceira fase, no momento da sentença de mérito que ele vai julgar, em que medida ele vai aplicar. Pode aplicar o benefício na sua previsão máxima, se a colaboração foi efetiva. Pode aplicar o benefício num grau intermediário, se ele falar realmente a pessoa colaborou, mas não colaborou tanto, poderia ter colaborado mais, mas o seu papel foi relevante. Pode aplicar esse benefício num grau mínimo, achando que a colaboração foi de pequena monta, de pouca importância, aplicar o benefício no grau mínimo. Né? A etapa da negociação tem gerado entre nós, né, uma série de situações questionáveis. E isso decorre já um pouco da própria natureza do Instituto. Vejam vocês o seguinte, se nós estamos falando em delação premiada, nós poderíamos falar o tempo todo sobre aspectos éticos da delação premiada. Partindo do momento, da premissa que nós vamos ter delação premiada no sistema, e vamos, não me parece que seja possível recuarmos, por mais que alguns autores hoje digam a delação é inconstitucional, a delação não é compatível com o devido processo legal, em abstrato, não imagino um sistema sem delação premiada. O que não significa que nós devamos ter um sistema com delação premiada para todo e qualquer crime. Não podemos banalizar a delação premiada, porque nós vamos ver, pelo menos ao meu sentir, há riscos sérios da aplicação da delação premiada, ainda mais num caráter desenfreado, num caráter muito amplo dessa delação. Então, nós vamos trabalhar com o Instituto de Direito Consensual, portanto, nós estamos reconhecendo a incidência de um espaço de acordo de vontades, né? Portanto, saímos do campo de uma legalidade estrita, em que tudo que eu vou aplicar está previsto na lei. A grande dificuldade é estabelecer onde eu paro esse equilíbrio, esse sistema onde ele se equilibra entre certos aspectos que eram de legalidade e vão continuar sendo de legalidade, e aqui, portanto, as normas prevalecem, mesmo que haja acordo de vontade em sentido diverso, né, para usar uma terminologia civilista, né, se nós não tomarmos cuidado, no futuro o direito processual penal vai ser aplicado nas faculdades pelos professores de direito civil, na disciplina Teoria dos Contratos, né? São normas cogentes, que a vontade das partes não podem afastar. E nós temos certos aspectos da lei que são dispositivos. Aqui, nós estamos aplicando o Instituto de Autonomia da Vontade. Se as partes chegaram a esse acordo, prevalece o acordo de vontade das partes. O problema é como equilibrar para dizer, isto pode, as partes chegaram a um acordo diverso do que está na lei, isto aqui não pode. Esse tem sido o grande ponto. E aqui o Supremo tem sinalizado em alguns aspectos. As cláusulas negociadas nos diversos acordos, né, muitos que deveriam ser secretos, mas todo mundo lê, está aí, vaza, está na internet, né, tudo isso, estabelecem alguns aspectos. Poucos desses aspectos até hoje tiveram a sua homologação recusada pelo Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a renúncia prévia ao habeas corpus. Isto o Supremo não homologou. Mas, por exemplo, a renúncia aos recursos, a apelação, isso tem sido homologado. A renúncia, inclusive, a emprego de exceções processuais, o que é algo altamente questionável. Imaginemos, por exemplo, que alguém, para fazer um acordo de delação premiada, acabe se vendo denunciado por um fato crime envolvido naquela seara, mas pelo qual anteriormente ele já foi processado, condenado ou absolvido. Ele não vai poder alegar exceção de coisa julgada, porque ele abre mão de todas as exceções processuais. Há, contudo, alguns aspectos que são, ao meu ver, os mais preocupantes. Entre esses aspectos, o primeiro deles, e esse é um grande ponto ainda a ser definido. A lei estabelece, eu vou ler aqui o texto legal, para que eu não cometa equívocos entre os benefícios, né? A lei estabelece quais são os benefícios materiais da delação premiada. A lei estabelece: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial,
reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daqueles que tenham colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Portanto, perdão, né? Redução da pena de até 2/3 da pena privativa de liberdade ou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sim, claro. Ok. Tá aqui. Gente, em primeiro lugar, agradecer ao CERAS por estar podendo participar. Meu nome é Alexandre Matisquei, sou ex-delegado de polícia Tudo bom, Alexandre? e atualmente sou advogado. E é o seguinte, eu gostaria de agradecer a você, Bárbara, e, nossa, a gente, tanto para mim, meu companheiro aqui, o Mike Barreto, de grande valia a gente estar aqui e você não sabe a felicidade nossa intensa de poder estar ouvindo isso tudo e gratuitamente. A gente fica até mais feliz. É o seguinte, a gente sabe que a delação premiada, ela é uma troca de favores, tanto entre o juiz e o réu, né? Aí, caso o acusado ele forneça informações importantes. Você chegou a comentar uma hora, faz acho uns 5 minutinhos atrás, na questão de extorsão mediante sequestro. A minha pergunta seria, por exemplo, no caso de um sequestro em andamento, onde existe vítima, vários criminosos, a gente sabe que a extorsão mediante sequestro é um crime formal, né? Ele independe do agente obter vantagem. Aqui vai a minha pergunta, eu vou escrever a minha pergunta aqui. Se caso os criminosos ele entregar ou delatar o bando, ele estaria enquadrado na delação premiada? Ele estaria enquadrado? Bom, eu responderia que sim, e a sua pergunta me permite, ainda que rapidamente, comentar um aspecto. Quando eu disse que nós temos 2 regimes de delação premiada, um daquelas leis anteriores, e que era apenas um direito penal premial, benefícios sancionatórios, e outro, um modelo de colaboração processual premiada, com isso que eu estou descrevendo agora, negociação e acordo, homologação e efeitos na sentença, me parece que hoje são 2 modelos que coexistem. Não imagino que necessariamente para obter o benefício da delação premiada eu tenha que fazer um prévio acordo, homologar para chegar. Então, numa situação dessa, certamente pelas outras leis, até pela Lei 9.807, se a pessoa fizesse isso, na minha opinião, ela poderia sim obter os benefícios previstos nessa lei. Ou seja, não imagino, até pela complexidade dos casos, que toda vez eu vou ter que chamar o promotor, fazer um acordo, vamos redigir o acordo, declarações do delator, os anexos da delação, levar para um juiz, o juiz homologar, ter todo o processo. É claro que em situações mais complexas isso pode ocorrer, mas, na minha opinião, não houve uma revogação daquelas outras normas por esse modelo da 12.850. Portanto, nesse caso, a resposta seria sim, acho que essa pessoa poderia. E aí é um caso, um exemplo dado, não só no Brasil, por toda a doutrina, em que nem o aspecto, vamos dizer assim, funcional, sob uma ótica crítica da delação premiada é questionado. Hoje muitas pessoas questionam, bom, mas essas penas acordadas na Lava Jato estão sendo penas muito brandas, não são penas severas. Num caso desse, se eu falasse, eu vou fazer qualquer acordo, até o perdão judicial, de um eventual criminoso, para salvar a vida de uma pessoa, né? Porque aqui nós não estamos falando de um crime, claro que, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, é um crime formal, já se consumou, mas do ponto de vista do dano ao bem penalmente tutelado, no caso da vida da pessoa, ainda que seja um crime contra o patrimônio, mas a vida da pessoa vai ser salva. Então, não teria dúvida em dizer que sim, que nesse caso haveria o benefício. Agradeço. Tá? Muito obrigado. Imagina. Bom, então, prosseguindo, o grande aspecto é possível acordar e negociar penas não previstas na nossa legislação? Né? Então, o que nós temos visto são criações de regimes de pena ao arrepio da lei. A lei não falou, você pode ter a pena privativa de liberdade reduzida e criado outros mecanismos penais que você considere adequado. A lei falou, posso ter a pena privativa de liberdade reduzida. O Código Penal e a Lei de Execução Penal dizem, as penas privativas de liberdade são cumpridas. São penas de reclusão e detenção, cumpridas em regime fechado, semiaberto e aberto.
É claro que se você falar, bom, mas você como advogado, se alguém for negociar para ele ficar em casa com uma tornozeleira, sair de dia e voltar de noite, eu estou defendendo o interesse da pessoa, eu vou querer a pena mais branda possível para aquela pessoa, né, nesse aspecto. Agora, a questão é, do ponto de vista do direito penal, é possível aceitar penas não previstas em lei? Isso estaria no campo do acordo de vontades ou isso é algo que diz respeito à legalidade estrita? A mim, diz respeito à legalidade estrita. Dizem que os exemplos extremos não são bons exemplos, boas formas de raciocinar. Mas imagine o seguinte, bom, mas as partes entraram num acordo, isto foi aceito. Então eu faço o seguinte exemplo, provocativo, eu sei. Imagine que você vá hoje numa penitenciária, onde tem pessoas condenadas a 20, 15, 25, 30 anos, e eu falo assim, quais das pessoas que estão presas aqui concordam em trocar 1 ano de pena de prisão por uma chicotada? Faria fila de gente para sofrer chibatada. Eu vou dizer, não, mas eu, promotor da execução, propus. Ele, condenado, aceitou. Isso é um acordo de vontades, nós estamos criando uma pena não prevista. Ele, mas isso é indigno. Eu falo, não, indigno é ficar nessa prisão que eu estou. Uma chicotada, visão do preso. Ele vai dizer, uma chicotada para mim é menos indigno do que esse ambiente carcerário. Então eu fiz meu cálculo aqui, chance, ganho, perda, graus de sofrimento, dor por 10 anos ou dor por alguns dias ou um mês. Eu quero isso. Certamente nós vamos dizer, não, aí não dá. Aí não dá, por quê? Bom, mas porque aí está envolvido uma chicotada? Não, por quê? Porque há limites e a legalidade é uma garantia. Segundo aspecto, e agora, ao meu ver, mais temerário dos acordos, depois chego nele, nosso tempo já está acabando. Estabelecimento de pena, cumprimento de pena, para quem sequer foi investigado ou denunciado. No último acordo dos 77 pessoas da Odebrecht, que fizeram agora o acordo coletivo de delação premiada, vários deles estão agora começando a cumprir pena, com base no acordo. E é claro que nesses 77, alguns já tinham seus nomes revelados em outras delações, já provavelmente estavam envolvidos em investigações, mas ainda não tinham sido denunciados. Mas muitos aderiram ao programa sem que o seu nome sequer tivesse surgido até então. Mas diante daquela oportunidade, ele fala, vou aderir ao programa. Adere sem que tivesse sendo investigado. E aí negocia uma pena com o Ministério Público. Aceita começar a cumprir aquela pena e começa a cumprir pena. Qual o título dessa pena? Ele chegou a um acordo, claro. A questão é, posso acordar? Aqui não é, veja, pena sem processo. E aqui me parece, claramente, vai muito além do que estabelece a lei. Porque a lei estabelece um regime de 3 fases claros. Negociação, homologação, sentença em que eu vou definir os efeitos do acordo. O que nós tivemos aqui? Acordo, homologação, todo aquele clamor que a Carmen Lúcia tinha que imediatamente homologar, porque era um caso de urgência, porque se não homologasse, o ministro Teori não iria homologar aquilo nas férias, o que me parece a maior prova de que não havia aquela urgência. Homologou com esses termos e as pessoas vão começar a cumprir pena sem que haja um processo. A minha pergunta é, e se uma pessoa dessa descumprir essa pena, o que vai acontecer? E mais, quais são as penas? Regime aberto diferenciado, regime semiaberto diferenciado, regime fechado diferenciado. Regime fechado diferenciado, prisão domiciliar. Regime semiaberto diferenciado, a pessoa sai de dia para trabalhar, volta à noite, nos fins de semana, fica em casa sem poder sair. Regime aberto diferenciado, ela fica na casa dela, sai para trabalhar, etc. E nos finais de semana se recolhe. Onde está isso na lei? Imagine que essa pessoa depois cometa um crime menor, sem nenhuma relação com a Lava Jato. Ela comete um crime de lesão corporal culposa, de trânsito. Como é que eu vou unificar essas penas? Eu unifico penas estabelecidas na lei, fechado, semiaberto, aberto. Somo as penas, vejo se passou do limite para aquele regime. Então, me parece que aqui há um exagero, e mais do que isso, o problema aqui não é só de pena. O problema aqui é de limites da delação premiada e do modelo que isso instituiu. A delação premiada, disciplinada pela lei, tem um dispositivo que parece indicar no sentido contrário ao que eu quero defender aos senhores e, portanto, vou me antecipar e dizer, qual é esse dispositivo? Um dispositivo, a princípio, salutar.
que é o parágrafo 16 do artigo 4º, que diz que ninguém poderá ser condenado exclusivamente com base em colaboração premiada. Esta é uma ideia de reduzir o valor da delação. A delação em si já é algo que pesa severas restrições à ideia de delação, ainda mais quando o delator vai receber um prêmio. Portanto, há uma desconfiança natural com a delação. E esta regra, que estabelece uma necessidade de corroboração, ou seja, a delação premiada por si só não é suficiente para uma condenação, ela tem que vir amparada por outros elementos de prova, né? Esta regra, ela é um reforço da presunção de inocência. Nós temos a presunção de inocência, na dúvida, o réu deve ser absolvido como um dos seus corolários. Nós temos um princípio do livre convencimento, que deveria ser motivado, mas que os tribunais aceitam qualquer coisa como motivação. Então, para reforçar, eu estou estabelecendo não um sistema de prova legal positiva, como existia antigamente, testes uno, testes nulo, 2 indícios, equivale a um testemunho. Aquele era um modelo que dizia o que eu precisava para que um fato fosse considerado verdadeiro. O que o parágrafo 16 do artigo 4º está dizendo é algo o oposto. Ele está dizendo o que é insuficiente para que um fato seja considerado verdadeiro. Por isso a ideia de um sistema de prova legal, não positivo como era antes, mas de prova legal negativo, dizendo que é insuficiente para a verdade. Então os senhores podem dizer, bom, mas então o legislador se preocupa com esse aspecto, né, epistêmico, com o aspecto de que a delação premiada seja um mecanismo adequado para a reconstrução histórica dos fatos. E aí nós vemos uma série de posicionamentos, por exemplo, dizendo, olha, certos crimes, sejam porque são cometidos de forma muito sigilosa, como, por exemplo, formação de cartel, certos crimes por um aspecto de temor que esses crimes geram, como nas organizações criminosas, se eu não tiver um mecanismo que rompa com esse silêncio, com esse pacto de não revelação, dificilmente esses crimes serão descobertos. Isso é verdade, em certa medida. Sim, é verdade. E por isso que eu digo, a delação premiada é um mecanismo necessário. Qual é o problema? A banalização da delação premiada. Esta semana li uma reportagem que dizia um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Eram 2 travestis e uma garota de programa que parece que aplicavam um golpe semelhante ao que se ficou conhecido como Boa Noite Cinderela. Davam algum coquetel de drogas para quem saía com elas e depois ia obter dinheiro dessas pessoas. Pois bem, a reportagem era que uma dessas 3, não me lembro exatamente qual, fez um acordo de delação premiada e delatou as outras. Ora, meu Deus, vai investigar a polícia. Isso não é um crime de organização criminosa, são 3 pessoas que uma vítima compareceu lá e falou, saí com a fulana, beltrana e a cicrana. Isso não é um caso que eu necessite fazer delação premiada. Aqui a ideia é um desvirtuamento da delação premiada com todos os males que isso causa. Agora, qual o problema da delação premiada, ao meu ver, como mecanismo epistêmico? A delação premiada substitui aquele modelo, que ao meu ver é um modelo virtuoso, que não dá conta de todos os processos. Esse é o drama. Mas então você quer um processo plenário, com denúncia, produção de provas, em contraditório, perante um juiz natural, com ampla defesa, que se o réu for condenado, ele tem direito a recorrer a um tribunal. Sim, esse é o modelo ideal, esse é um processo penal clássico. Dá conta de tudo? Não. Com o aumento de criminalização, crimes de perigo, inflação legislativa, não é possível. Nós temos que partir, em maior ou menor medida, para mecanismos de solução consensual. Não é possível, por mais juízes que nós tenhamos, por mais possibilidade de processar as pessoas que nós tenhamos, o sistema não vai dar conta de um processo adequado, com uma boa atividade probatória, com uma boa interpretação dos fatos nesse caso. A questão é, a delação premiada é o mecanismo para substituir esse modelo? Também me parece que não. Quais os males da delação premiada em relação a esse modelo? O processo penal é um processo que se desenvolve substancialmente entre 2 sujeitos. Estado, que tem poder, e indivíduo, que está sujeito ao poder estatal legitimamente exercido. Mas o processo penal também tem 2 sujeitos, Ministério Público e acusado, e um juiz. Carnelucci dizia, o Ministério Público é uma parte fabricada no processo penal. O processo civil de disputa de direitos entre 2 pessoas, ele é um processo ontologicamente entre 2 sujeitos que disputam a adjudicação de um direito. Poderia ser resolvido por mecanismos de autocomposição, de autotutela ou de heterossolução de conflitos como o processo. O processo penal não. E o processo inquisitório mesmo, é um exemplo de como uma relação linear entre quem tem poder e quem está sujeito resolve a aplicação da punição. Claro que por uma série de conquistas e garantias processuais, eu simulo um modelo de
tese e antítese para chegar a uma síntese de melhor qualidade, como? Bipartindo o Estado. Estado, juiz, Estado, Ministério Público. E com isso eu consigo o quê? Ter tese e antítese, prova, contraprova, decisão por um terceiro, possibilidade de recursos. Esse é o modelo ideal. Agora, o que acontece num modelo de delação premiada? O modelo ideal prevê um terceiro estranho ao conflito julgando, a partir do quê? De provas produzidas que vão permitir que racionalmente, no modelo racional de valoração, eu verifique, através das provas produzidas em contraditório, e não dos elementos de investigação, né? O 155 é claro nesse sentido, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório, não podendo fundar o seu convencimento exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito, salvo cautelares, não repetíveis, antecipados. Então, distingo prova produzida em contraditório pelas partes na presença do juiz, de elementos de informações não contraditórios, sem a presença do juiz. Esses são modelos distintos. O que acontece na delação premiada, e principalmente na delação premiada que nós estamos tendo hoje? Eu substituo todas as virtudes desse primeiro modelo. Porque a delação premiada ela é eficaz num certo sentido de segredo e ela é celebrada, na esmagadora maioria dos casos, na fase de investigação. Aqueles elementos que são colhidos ao longo da delação premiada, né, depois de homologados, eles são praticamente, simplesmente chancelados em juízo, sem a necessidade de um contraditório. Não é aquilo que vai resolver aquela situação. E aqui há um fator dramático da delação. Vejam, quando nós usamos a palavra evidente, pensando em direito probatório, até por uma similitude com a expressão inglesa do direito norte-americano, da law of evidence, nós pensamos em evidência como prova. Mas há um outro sentido de evidência. Evidente é aquilo que é bastante em si, autorreferenciável. E nós usamos nesse sentido. Quando alguém nos pergunta uma coisa óbvia, normalmente nós começamos respondendo como? Evidente que não sei o que. O que significa? Eu não preciso nem me justificar. Isso é tão claro, tão cristalino, que isso dispensa referências. E esta evidência, ela gera naturalmente, não uma convicção que se baseia em provas, mas ela gera uma simples crença. Crença essa que é uma forma de preenchimento ou satisfação de expectativas. Então, essa evidência, ela grita e resolve o problema imediatamente, gerando essa crença. Então, quando eu pego uma pessoa que pega lá e fala, tá aqui, eu ganhava X mil por mês, estou devolvendo 100 milhões de dólares que eu desviei de uma estatal. Mas eu não desviei sozinho. Né? O Rogério desviou comigo. Se eu mostro 100 milhões, qualquer outra coisa que eu fale junto, vira evidente. E satisfaz aquela minha expectativa. E, portanto, eu vou resolver toda a questão, não através de um modelo cognitivo, em que o processo vai servir como um instrumento de reconstrução histórica dos fatos, em que eu parto da hipótese acusatória para verificar através de provas se aquela hipótese é verdadeira e condeno, se aquela hipótese é falsa e absolvo, e se eu ficar na dúvida, não superar a dúvida razoável, eu também absolvo. A delação joga com papéis inversos. A delação dispensa o processo, resolve tudo antecipadamente, através de evidências, no sentido de dados autorreferenciáveis, que dispensam qualquer justificação prévia. E na satisfação das expectativas, isso hoje, num momento em que ela é uma operação envolvendo aspectos políticos, a satisfação dessa exigência ela é facilmente preenchível através da ideologia de cada um. Quem achava que aquele fulano que agora surgiu evidência contra ele era um bandidão, um mau político, diz, está vendo, ele é culpado. Quem achava que não, vai dizer, não, imagina, a delação não é prova. E com isso, o que nós fazemos? Substituímos o processo. E agora mais. Esse último caso, ele mostra todo o perigo do modelo que se instaurou. Porque eu não substituí o processo. Eu substituí todas as garantias. O modelo tradicional é, para usar expressões latinas, nullum crime, nulla pena, sine lege. Abstratamente, eu tinha que ter uma lei que estabelecesse o que é crime.
Mas eu não poderia aplicar a pena sem um processo. Nulla pena sine judicio. Então eu passo do crime em abstrato e da pena prevista combinadamente através de um processo para a aplicação de uma pena em concreta. E esse processo não é qualquer processo. Ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. O que nós temos agora? Veja que se nós pensarmos em garantias do devido processo legal, né, o que eu tenho no devido processo legal? Presunção de inocência, liberdade como regra. Há muito tempo vem se denunciando que as prisões estão sendo utilizadas, prisões cautelares, como instrumento de forçar delações premiadas. Há uma decisão recente, quem adivinhar a vara ganha um brinde, em que o teor da decisão do dia 21 de fevereiro de 2017 diz o seguinte: em vista da informação prestada pelo Ministério Público Federal de que estaria em tratativas para um acordo de colaboração com Apolo Santana Vieira, revogo a decisão do evento 4 no que se refere à prisão preventiva dele e à busca e apreensão em seu endereço, recolham-se os mandatos. O que é isso? Se você delata, eu não te prendo. Se você não delata, eu prendo. E se você delata, o que você faz? Você abre mão do processo, você abre mão dos penas abstratamente combinadas em lei, porque nós vamos chegar a um acordo, e você abre mão de ser julgado pelo juiz, porque agora eu, promotor, faço o acordo com você, um juiz vai só homologar o acordo, e quem define a sua pena e que você começa a cumprir pena antecipadamente, somos nós, através de um acordo. Isto é, não um instituto novo. Isto não é mais um submodelo especial. Isto é um novo modelo de processo penal. Eu sei que meu tempo está estourado, peço 1 minuto para terminar. Agora, qual o perigo disto tudo? O perigo disto tudo é que aquele modelo clássico, tradicional, do ponto de vista da funcionalidade, da efetividade, não funcionou, pelo menos aos olhos da sociedade. Então, se eu vou explicar isso, talvez para quem estuda direito, ele pode falar, não, realmente eu entendo, olha, o juiz natural, contraditório, ampla defesa, motivação, são valores relevantes e os fins não justificam os meios. Só que se eu sair e for gritar isso para a rua, eles vão dizer, tudo bem, mas e naquele seu modelo que você acha que é o melhor? Ninguém estava preso. E naquele seu modelo, ninguém ia para a cadeia e muito menos ia devolver qualquer valor. E naquele seu modelo, o processo ia demorar, ia prescrever e eu tinha impunidade. Então, a percepção da ineficácia de um modelo facilitou a aceitação de um outro modelo que flerta demais com o autoritarismo. Eu não estou dizendo que a delação premiada não tem salvação, que é impossível construir um modelo diferente de delação premiada. Mas é preciso, primeiro, que nós tenhamos a percepção da realidade, do que está sendo feito. Que não é um novo instituto, uma coisa pequena. Nós estamos substituindo o modelo de garantia por um modelo puramente decisório. E se nós não percebemos isso, não entendemos o risco que isso causa à Constituição e às garantias do processo, nós estamos colocando a perder não algo nosso, que nós ganhamos, garantias de 8 séculos, garantias que começaram com a Magna Carta em 1215. Né? Então, já que a gente começou com um rock, vamos terminar trabalhando para provar que Renato Russo estava errado quando ele disse: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É respeitando a Constituição que se assegura o futuro da nação. Eu quero combater a corrupção. Eu não quero corrupto solto. Lugar de corrupto culpado é cumprindo pena. Agora, eu também não quero que o combate à corrupção seja feito a qualquer custo e a qualquer preço. Porque hoje eu aceito isso porque eu falo, estão apontando a sua mira para o político corrupto. Eu não sou político e não sou corrupto, isso não me importa. Mas amanhã vão apontar para o Ministério Público, amanhã vão apontar para o advogado, amanhã vão apontar para o estudante. E aí, se nós não percebermos que quando suprime os direitos dos outros, suprimem os nossos,
nós não temos para quem pedir proteção depois. Muito obrigado. Professor Gustavo, muitíssimo obrigada pela sua explanação, mas Obrigado. ainda não acabou. Muitas pessoas enviaram perguntas pelo nosso aplicativo SES no Bolso. Perguntas, recados, e aí nós vamos ler um pouco dos recados que foram enviados pelo aplicativo. Bom, o Washington Nascimento perguntou: até que ponto prisões pautadas em delações podem trazer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, bem como da presunção de inocência? Professor Badaró, quer falar um pouquinho com o Washington? Sim, Washington, se eu entendi bem a sua pergunta, você parte da premissa que a delação é usada como conteúdo para fundamentar essas prisões. Em que medida elas violam esses princípios? Esse é um ponto que não está resolvido pela lei. Como eu disse, o parágrafo 16 do artigo 4º diz que ninguém poderá ser condenado com base exclusivamente em delações premiadas. Mas não diz se alguém pode ser preso cautelarmente, portanto aqui a questão não é um requisito de certeza, mas um fumus comissi delicti, se uma delação premiada seria suficiente para isso. A mim parece que não. Ainda que não se exige uma certeza para a condenação, do ponto de vista do envolvimento de alguém, exige-se algo mais. Até porque vã seria a nossa liberdade se nós pudéssemos ser presos amanhã, porque qualquer pessoa que delata diga: eu fiz, mas não fiz sozinha, ela fez comigo. E se isso for suficiente para ela ser presa, qualquer um de nós aqui, sem nenhuma garantia, pode ser preso a qualquer dia ou a qualquer hora. Muito obrigada. Tem mais perguntas no SES no Bolso? A Valquíria de Castro Santana: depois de devidamente homologado o acordo da colaboração, poderá o juiz deixar de aplicar os benefícios no momento da sentença? Obrigado pela sua pergunta, esse é um grande tema. Eu acho que nos casos em que a delação funcionar, e ela deve funcionar em determinados casos, não. Eu tenho uma posição bastante radical aqui, e nesse ponto, dentro do que é a autonomia da vontade tem que ser respeitada. A lei diz que o juiz homologará o acordo, verificando aspectos de legalidade, regularidade e voluntariedade. Portanto, se houver uma ilegalidade no acordo, o juiz não homologa o acordo, pelo menos nesse aspecto ilegal. Uma vez homologado o acordo, aquele acordo está em vigor. E, portanto, ao meu ver, se houver mais do que isso, se houver concordância das partes, isto é, delator e Ministério Público, sobre o grau de cumprimento da delação, sequer o juiz pode divergir dessas partes. Portanto, se o Ministério Público disser: a colaboração foi máxima, ele merece o máximo de benefícios, e o colaborador disser: eu colaborei com tudo que eu podia, desejo o benefício máximo, acho que sequer o juiz poderia dizer: não, mas eu divirjo deles, vou dar um benefício mínimo. E muito menos, nós temos que, para a garantia do Instituto e para que o Instituto funcionar, reconhecer que, superada a etapa da homologação, aspectos de legalidade estão resolvidos. E não é possível o juiz, na sentença, falar: o juiz anterior homologou, mas eu discordo porque eu acho que isso é ilegal. Homologado, aquele acordo está formalmente adequado à voluntariedade. A discussão dali para frente é: quanto de benefício desse acordo eu vou liberar ou não? Obrigada, professor. Mais uma pergunta do SES no Bolso. O Jackson José Perego: nos termos do artigo 4, parágrafo 14, o colaborador está sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Poderá, então, ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita ou faça afirmações falsas? Jackson, sua pergunta é muito boa, mas eu diria que não. O objetivo da lei, muitos dizem: olha, a lei está violando a garantia da não autoincriminação quando obriga o acusado, o colaborador, a renunciar ao direito à não autoincriminação. Esse é um direito renunciável. E o objetivo da lei, quando diz que ele tem o dever de dizer a verdade, é possibilitar o exercício do direito ao confronto pelo delatado. Porque é claro que o delator está envolvido nos fatos, e, portanto, se ele delatasse, e na hora do delatado, entre aspas, acusado pelo delator, procurar fazer perguntas ao delator para mostrar a falsidade daquela imputação, o delator pudesse dizer: não, me reserva o direito de permanecer calado porque essa resposta pode me autoincriminar. Eu impossibilitaria o exercício do direito de defesa pelo delatado. Então, essa é a razão do direito ao silêncio. Agora, não, Jackson. Aqui nós estamos tratando de crime, de legalidade estrita. O crime é de falso testemunho. O crime não é violar o acordo de dizer a verdade. Aliás, nem mesmo é necessário, nós não temos o crime de perjúrio, de falso juramento, e nem as testemunhas prestam juramento. As testemunhas prestam compromisso de dizer a verdade. Delator
é réu no processo, ou réu em processo conexo, não é testemunha, não é perito, portanto não posso condenar o delator por crime de falso testemunho ou falsa perícia. O que não significa que o delator ficará sem uma sanção por mentir. Se ele mentir, a sanção que ele terá poderá ser, no limite, o rompimento do acordo ou uma não aplicação dos benefícios previstos na colaboração processual. Até lembrando, professor Gustavo, a Lei 12.850 de 2013, ela traz o crime para a colaboração premiada, a colaboração fraudulenta e a colaboração caluniosa. Então, ele tem 2 crimes na Lei 12.850, no caso do delator que age com má fé, que busca evitar exatamente os oportunistas, né? Então, acho que isso aí resolve o problema. Nós gostaríamos de agradecer bastante a todos que enviaram perguntas pelo SES no Bolso. Eu gostaria de lembrar que vocês que estão participando deste evento, enviando perguntas e comentários pelo aplicativo, estão concorrendo também a 10 bolsas do curso completo para carreiras jurídicas, módulo 1 e 2. Um curso super completo, muito legal, do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do portal Carreira Jurídica. Gente, eu tenho uma dica para você que está pensando em fazer sua especialização agora em 2017. Após Estácio, em parceria tecnológica com o CERS, possui 10 cursos especiais justamente para você que está querendo dar um up na sua carreira. E lembrando também que na semana entre os dias 14 e 16 de março, teremos a primeira jornada do direito da pós-Estácio, com temáticas sobre processo civil, direito tributário e lei anticorrupção. Sua inscrição é essencial, sua participação é super importante. Gente, a Juspodium, que é uma das nossas patrocinadoras, está fazendo uma ação promocional aqui conosco no 7º Congresso Jurídico Online. Um vale desconto para comprar livros com 30% de desconto sobre o preço de capa em qualquer livro do site. O cupom é 7 Congresso CERS. Então, vá lá no site e já garante o seu livro. A validade é do dia 7/3 hoje até o dia 10/3 às 23h59. Consulte o regulamento, pois o desconto não pode ser usado em casadinhas. E agora, um momento especial, o sorteio dos livros do professor Gustavo Badaró. Quem vai falar um pouquinho sobre eles é o professor Rogério Sanches. Bom, o professor Gustavo tem inúmeras obras, todos nós sabemos, consultamos, somos seus leitores, e hoje ele trouxe 2. Eu já conheço, já tenho as 2. A primeira obra está na 3ª edição, ele escreve junto com Pier Paolo Bottini, que é um excepcional, também processualista, Lavagem de Dinheiro, Aspectos Penais e Processuais Penais. Professor Gustavo, quer falar um pouquinho do livro antes da gente fazer o sorteio? Bem, esse livro chegou na 3ª edição. Ele é um livro que analisa, nessa 3ª edição, como novidade, além dos aspectos penais e processuais penais da lei de lavagem de dinheiro, toda a repercussão que houve do julgamento do chamado mensalão nessa ação, e mais agora alguns aspectos recentes. Na parte de delação premiada, que foi o tema da aula, inclusive está atualizado até com os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal sobre os casos da Operação Lava Jato. Joia. E o segundo livro, que eu também vou sortear, Manual dos Recursos Penais. E quando eu adquiri esse livro, eu achei interessante o título, Manual dos Recursos Penais. Dificilmente nos deparamos com alguma obra que trata a teoria geral dos recursos e os recursos em espécie como um manual à parte. Eu acho que o seu é o primeiro que faz isso. Lembrando aquele clássico da professora Ada, Antônio Scaranci e o Antônio Magalhães, que tem um livro de teoria geral dos recursos. Em termos de manual dos recursos, acho que é o primeiro e único, não é? A ideia desse manual surgiu a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, particularmente em relação ao recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência. Houve uma revogação total da Lei 8.038, portanto, o processo penal passou a ser regido exclusivamente pelo Código de Processo Civil nessa matéria. Era necessário, ao meu ver, trabalhar com esses conceitos de analogia, mas dentro de uma visão
específica do processo penal, a partir de uma base principiológica do processo penal. Essa foi vamos dizer assim, a centelha que levou a escrever esse manual. Mas o manual procura resolver problemas práticos. Aí trago muito da minha experiência como advogado, do meu dia a dia processual, de questões que eu mesmo, quando precisei e procurei em doutrina, não achei resposta. Então, é algo que, embora tenha uma crítica teórica, é algo voltado para a prática, para o profissional, para o dia a dia, para resolver os problemas do foro. Os 2 livros pela editora Revista dos Tribunais. Eu sorteio esses 2 para os presentes ou para... Os felizardos que vão levar os livros para casa estão aqui presencialmente conosco. Então, pera um pouquinho, vamos lá. Bem, então O vamos lá. primeiro vai Sem ser olhar. o Manual dos Recursos Penais. Vamos lá, não vou fazer que nem o Oscar, trocar os nomes. Vitória, Gianfaldoni Gatas. Está lá, aí, joia. Então, Cadê tá a aqui. Vitória? Deixa eu pôr aqui no meio. Isso. Deixa eu pôr aqui. O segundo é o de lavagem de dinheiro, professor Gustavo e o professor Pier Paolo Bottini. Olha, eu já fazendo o sorteio. Vamos lá. Mike Barreto Barbosa. Oh, Mike, se deu bem. Legal, legal. Obrigado, Mike. E esses? Gente, agora o sorteio vai ser para quem está em casa nos assistindo online, né? Não chora não, pessoal. Agora é para vocês. A editora Juspódio também está com a coleção de ciências criminais para sortear aqui com a gente. Então agora temos 3 livros para vocês que estão aí em casa. Operações policiais e medidas alternativas penais. Introdução às ciências criminais e risco e processo penal. Quem serão os felizardos? Sorteio na tela. Camila Durval Holtberg, do Rio de Janeiro, é a primeira sorteada e levou Introdução às Ciências Criminais. Segundo sorteado, a Elisa Parra Katayama, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, levou Operações Policiais e Medidas Alternativas Penais. E o terceiro felizardo foi a Natália, de Andirá, Paraná. A Natália levou Risco e Processo Penal, uma análise a partir dos direitos fundamentais do acusado. Gente, parabéns pela participação, parabéns pela vitória e por levar o livro para casa. Agora vocês vão dar continuidade aos estudos aqui do 7º Congresso Jurídico online. Mais uma dica para você que também está estudando para as carreiras jurídicas. Conheça nossos cursos, os cursos do CERS, cursos online, www.cers.com.br e conquiste sua vaga nas áreas de magistratura, procuradoria, Ministério Público, Defensoria e Advocacia Pública. Acesse o site agora e confira os cursos do nosso catálogo. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a meia horinha. É o tempo que vocês ficam com a nossa banda. É isso aí, gente. Até já. E apontada para a cara do seco. Os pais sem voz, meu pai sem voz, não é paz, é medo. Falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Escarido com domínio, são batata e proteção. Mas também tá sem a dura, só você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo. Faça o filho comigo, mas não me descenda na botona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel. Nesse vídeo coagido, é pela mais que eu não quero seguir. Admitir
está armada e apontada para a cara do sossego. Pois paz sem voz, e paz sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes ela que diz qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. As garidas com nome de chamanada é proteção, mas também tá sem a dúvida, só você que tá nessa prisão. Me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me descenda na botona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir, admitindo. E me abraça e me dê um beijo, faça um filho comigo, mas não me descenda na botona no dia de domingo. Domingo, procurando novas drogas de aluguel, nesse vídeo coagido, é pela paz que eu não quero seguir, admitindo. É pela paz que eu não quero seguir, pela paz que eu não quero seguir, é pela paz que eu não quero seguir, admitindo.
Descobriremos entre monstros da nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Aquece nosso egoísmo, destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder pelos erros a mais, eu e você? Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítima nas circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mole colhida. Hey! Você é bem como eu, conhece que é ser assim. Só que nessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só faz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive juntos, e a gente se dá bem.